Olá, estamos aqui com mais um episódio do Ninguém Te Conta Isso. E hoje eu vou receber aqui um profissional muito capacitado aí, que trabalha nesse mundo aí da restauração de empresa, gestão judicial, administração judicial e um grande amigo, somos colegas, né? É o Elias Jorge Azevedo. Se apresente para nós, Elias, aí. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite demais. É um prazer estar aqui, né, poder bater um papo, falar um pouquinho aí do nosso trabalho que te desenvolve nesse Brasil afora, um pouquinho da experiência, né, que a gente tem e falar um pouquinho também da nossa equipe multidisciplinar que trabalha em todas as empresas aí do mercado. Pô, exatamente, né? Aliás, é um requisito da Lei de Recuperação Judicial e Falência que você tenha, se possa ser nomeado num processo desse tipo, através de uma empresa que tem equipe multidisciplinar. E o que é que eu tenho visto hoje? Alguns administradores judiciais são nomeados, mas tem uma equipe disciplinar que é só de advogado. Tá faltando colocar os contadores, os administradores, pessoal aí que Economista. economista que sabe mexer com as questões principais das empresas, né? Exato. Ô Elias, quanto tempo já nesse mercado? Me fala aí um pouco da tua trajetória. Vou fazer um overview. Na realidade, assim, já tenho, já estou com 67 anos, mais de 50 anos de trabalho, onde tem uma experiência larga aí no mercado. Sempre fui executivo de mercado, né? Fui presidente do Grupo Leto Carreira, fiquei lá mais de 10 anos, depois vim trabalhar como diretor executivo da Bombril também, passei 3 anos na Bombril como diretor executivo. Tive a oportunidade de fazer gestão dessas empresas e outras empresas que eu pude trabalhar. E chegou um determinado momento que eu falei, puxa, cansei dessa brincadeira, né? Porque é uma responsabilidade muito grande de se ser um diretor no Brasil, né? Você Uhum. leva a tua vida pessoal aí para criar uma reserva estratégica e de repente você coloca por uma bobagem tudo isso em xeque. Uhum. Que aí eu montei uma empresa de consultoria. Não montei essa empresa de consultoria, pela experiência que nós tínhamos de mercado, a gente acabou sempre focando em empresa que estava com crise, né, para poder reestruturar essas empresas. Acabei trazendo um pessoal que parte hoje é meu sócio, né, tem a Fabiana Guimarães, que é minha sócia, que veio da KPMG, tenho a Vanessa, que cuida da área mais administrativa das empresas, Vanessa Falso Azevedo, e tem um time multidisciplinar, tem um economista, né, que também nos ajuda bastante, com a Fernando Castanho, para que possa realmente entender o problema da empresa e trazer alguma solução. Em virtude disso, começamos a trabalhar com recuperação judicial. Uhum. Por trabalhar com recuperação judicial, fazendo plano econômico, nunca atuando na área jurídica, né? Eu acho que a área jurídica não é nossa praia, eu costumo brincar, né? Eu não vou me atrever a fazer uma petição, porque eu não vou saber fazer uma petição. Mas também acho que, com muito respeito à área jurídica, que alguns advogados também começam a fazer planos econômicos que deveria ser um economista, um administrador, né, um contador, que tenha mais esse perfil, né? Não é uma Uhum. crítica, mas é alguma coisa que me deparo perante os processos. Ah, mas é uma crítica consultiva, né? Assim, eu não quero, até porque o meu time hoje da empresa de gestão e administração judicial também tem os nossos advogados, as nossas advogadas que trabalham, né, a doutora Kainá, a própria Vanessa também é uma advogada, além de ser administradora. E aí eu entendi que talvez fosse o momento de montar uma empresa. Então, há quase 5 anos atrás, eu montei uma segunda empresa, que é a FVS. A primeira empresa chama-se Ajafac, a segunda empresa chama FVS. E aí começamos a atuar. Inicialmente, a gente pensou um pouco que trabalhar como administrador judicial. Só que pela nossa experiência, acabamos recebendo nomeação de gestão judicial, Uhum. né, em vários segmentos. Explica para nós, assim, para o nosso público aqui, o que que faz um administrador judicial em resumo e o que que faz um gestor judicial também. Por isso que teve essa divisão na tua empresa, que eu acho bem interessante. Bacana, muito bacana a sua pergunta. Para a gente que está no dia a dia, é muito simples, mas evidente. Para o nosso público, no modo geral, aí, às vezes não tem esse entendimento. Então, o administrador judicial, apesar de ter uma palavra muito bonita, né, administrador judicial, ele Uhum. não administra, né? Ele praticamente audita a empresa que ele é nomeado para acompanhar ela e saber se ela
tem possibilidade de seguir numa recuperação judicial, se ela é uma empresa idônea, que está apresentando toda a documentação. Esse é o papel do administrador judicial. O papel do gestor judicial já é oposto. Talvez o administrador judicial é o que? Um fiscal. Como É um se fosse fis- auditor, um fiscal É ali acompanhando um o que a fiscal, empresa tá fazendo. um fiscal ali do processo, né, para o juiz. Está fiscalizando para o juiz se aquela empresa está cumprindo o que ele apresentou no plano de recuperação e que foi aprovado pela Assembleia de Credores. Perfeito. A gente está aqui no momento dessa própria ideia, Sim. Castelo Branco. Na realidade, é muito importante esclarecer para as pessoas que estão Sim. acompanhando. E o administrador judicial, ele é um fiscalizador. Eu lembro que quando teve aquela polêmica do Sérgio Moro fazer consultoria para aquela empresa que fazia, que era o administrador judicial da Odebrecht. Aí o pessoal comentava, como é que pode o ex-juiz da Lava Jato agora é administrador judicial da própria Odebrecht, a empresa que ele mesmo condenou, fez isso, fez aquilo. E os jornalistas da Jovem Pan, todos eles falavam isso, e eu falei assim, meu Deus do céu, olha como é que é a falta de... a ignorância mesmo, usar a palavra certa das pessoas, né? Porque, se não me engano, era a Alves Marçal, né? Que é a Alves empresa Marçal. que fazia a recuperação, a administração judicial da Odebrecht, que ela é uma fiscal do juiz, Sim. dentro da recuperação. Fiscalizava a recuperação da Odebrecht. O Sérgio Moro estava fazendo consultoria para essa empresa que fiscalizava a Odebrecht, não que administrava. Mas no imaginário popular das pessoas, porque a palavra administração entendia-se que estava administrando a mesma empresa que ele condenou. Pelo contrário, ele está ajudando a fiscalizar essa empresa, para que ela cumprisse o plano de recuperação. Principalmente porque ele, com certeza, ele contribuiu, né? Hoje é muito comum o magistrado, quando se aposenta, ele trabalhou dentro desse segmento muito tempo, ele tem que ajudar, Sim. né, os pares, né? E cria muito respeito quando se apresenta uma petição ou um parecer de um juiz já conhecido ou um desembargador conhecido e aposentado, evidentemente, para ele poder fazer esse papel. Tá. Então, recapitulando, administrador judicial audita, fiscaliza o processo da recuperação judicial. Não tem nenhuma interferência direta na administração da empresa. Só indireta, porque termina emitindo pareceres, algumas coisas que pode afetar a administração. Mas não é ele que decide o dia a dia ali da empresa dentro da gestão da empresa. Perfeito. Aí você ia explicar a gestão judicial. Eu acho que um fato do administrador judicial, só para a gente fechar, deixar muito claro, é um momento que a empresa precisa ser acompanhada. Então, ela precisa ter um fiscal do juiz. É o papel do administrador judicial. Gestão judicial. Esse é um pouco mais complexo. Normalmente, o que acontece? Algum fato muito relevante dentro de alguma recuperação judicial, ou até briga de sócio, o juiz toma a decisão de afastar as pessoas até que se discuta o caso. E aí ele nomeia o gestor judicial. Quando ele nomeia o gestor judicial toma como fosse um presidente da companhia. E tem que tomar todos os atos pela companhia e também ter as responsabilidades por esses atos. É o caso que está acontecendo hoje com o Bianchini lá no Banco Central, no caso do Banco Master. Ele está como liquidante, que é o nome que se dá, liquidante, mas na verdade ele é um gestor. Ele é um gestor do passivo ali, né? Porque não tem atividade. Normalmente o gestor judicial ele está mais ligado à empresa em atividade. E até para comprovar que ela tem capacidade, né? E você pode entrar como gestor judicial e, ao se deparar com um cenário tão ruim, você pode indicar até a liquidação ou a falência da empresa, no caso. Graças a Deus nunca tivemos um caso desse. Todas as gestões judiciais que a gente tem enfrentado tem sido muito positivo. A gente tem conseguido manter a empresa funcionando, recolhendo todos os tributos, mantendo os empregos, que é a nossa função. Até que a justiça decida o que vai acontecer. Se for uma litigância entre os sócios, uma discussão entre os sócios, ao encerrar essa discussão, o sócio
retoma o local, como já aconteceu num projeto nosso. Inclusive eu até falo o seguinte, que o gestor judicial, aquele que realmente está comprometido com a função do cargo, ele tem que até apresentar, quando for o caso, plano de crescimento da empresa. Sim. Aumento de receita, redução de gasto, tomar decisões de novos investimentos, porque a empresa, como você falou, ela tem funcionários, ela tem impostos a pagar, ela tem um valor de mercado, ela tem uma participação naquele mercado que ela está inserida, e se ela realmente for uma organização que está passando só por uma crise institucional, uma crise de gestão, uma crise financeira, ela, se amanhã, se você faz uma gestão judicial que a empresa pode vir a ter, reduzir sua lucratividade, seu faturamento, você pode estar contribuindo para um fracasso da empresa. E eu acho que essa não é a função do gestor judicial. Não, é assim, a gente entende que, eu falo que quando a gente tomou a decisão de começar a fazer gestão judicial, e eu conversei com a equipe, e eles aceitaram o desafio, cerca de 3 anos e meio atrás, foi a primeira nomeação. Nós estamos sendo nomeados para ser um diretor de uma empresa e temos que responder para a CVM. Nesse caso, a gente não vai responder para a CVM, eu vou responder para o judiciário. Para o judiciário. E para os sócios também, ou quando o caso o sócio está afastado, Acionistas. qualquer tipo de situação. E passa por essa prerrogativa de fazer um bom planejamento, um planejamento estruturado, né? Por isso que eu falo, Deus tem abençoado, nenhuma empresa na nossa mão até hoje teve nenhum problema sério. Às vezes, sabe, Castelo Branco, não em gestão judicial, mas como reestruturação de algumas empresas, não vou citar a empresa, mas a gente foi contratado numa empresa que faturava 110 milhões por ano. Por ano. Faturamento. Bom, faturamento. E perdia de 5 a 6 por ano. Olha que coisa terrível. Após uma reestruturação, ela começou a faturar 55, 60 por ano. Quer dizer, caiu muito. Mas deixava 4 a 5 milhões no caixa. Então, às vezes, escala Não quer dizer nada. não quer dizer nada. Tá? Hoje a gente fala muito de EBITDA, eu também olho muito o EBITDA das empresas, que é o resultado final, última linha, né? Bottom line. Mas também me preocupa o contexto do todo, porque às vezes você tem um bojo embaixo, fora do EBITDA, que não está fazendo dívidas antigas, parcelamento de impostos, que você também tem que cuidar. E que às vezes você cresceu demais, entende, participação de mercado, faturamento até participação de mercado, mas você não se estruturou nas despesas. É o que está acontecendo, vamos pegar assim, o nosso Brasil aumenta o PIB, aumenta a arrecadação, mas a despesa está indo junto. Pelo menos as avaliações gerais de todo mundo. E isso não quer dizer necessariamente lucratividade. Exatamente. Eu sou conselheiro de uma empresa no Rio de Janeiro, que esses dias eu fui chamado para acompanhar os números, fechamento do ano. Uma empresa que fatura aí quase 80 milhões. O faturamento bateu 90 milhões. Resultado embaixo, o mesmo do ano anterior. Você vê que, então, às vezes, você criar uma escala, né? Porque a empresa, ela tem 2 caminhos. Ou ela está procurando share, ou ela quer resultado. Participação. Né? Então, tô procurando share. Então, tudo bem, às vezes você não tem resultado, mas você está procurando share para uma hora poder inverter essa situação. Porque às vezes é o seguinte, nesse caso aí, a empresa faturava 80, começou a faturar 90. E o resultado do lucro, o mesmo. Não mudou nada. Se você pensar assim, que ela aumentou também a despesa, no caso aumentou em 10. Porque se o lucro continuou o mesmo, aumentou em 10. Só que essa despesa que ela aumentou hoje, ela vai sustentar um crescimento maior lá na frente. Se isso foi feito, pensado dessa forma, pode até ser que nessa primeira fotografia não mudou nada. Sim. Mas a médio e longo prazo, com esses mesmos custos que eles têm, a empresa vai faturar 100, 110, sem mexer na estrutura de custo, não ter grandes mexidas, vamos dizer assim. Então, é planejamento, né, El? Eu acho que revela, acho que vai bem no nosso contexto, é que toda empresa precisa crescer de uma forma estruturada. Risco de mercado existe, né? O empresário precisa correr risco todos os dias. Mas o risco precisa ser calculado.
Rapaz, o empresário só corre isso nesse país, né, rapaz? Olha, precisa ser muito corajoso. Se precisa ser. O risco, eu acabei de falar um pouquinho, eu desisti de ser executivo de empresa justamente pelo risco que carrega. É a mesma coisa de você ser um dono de. Já que comprei empresa, vendi empresa, mas o risco que você carrega junto com isso, você tem que comprar, estruturar, vender, fazer um M&A, né? Vender e ficar orando a Deus para que dê tudo certo, porque senão volta uma bomba depois. Então, isso Uhum. que é totalmente diferente de alguns países, né? Você vai nos Estados Unidos, se você tiver um sucesso empresarial, zero problema. Porque teve um insucesso, acabou, liquidou e encerrou. Aqui um processo de falência, de insolvência, leva 10, 15 anos, né? E é muito complexo. Não estou nem questionando o modelo do judiciário, a complexidade mesmo. Porque às vezes a gente acaba sendo nomeado também em falência, né? Como administrador judicial de falência. A gente Uhum. sabe a complexidade que é para encerrar um processo. Poxa, Tem sempre um terceiro se sentindo lesado, peticionando, e o processo, o juiz, com toda razão, não pode encerrar quando tem esse é. tipo de questionamento. Então, não dizer que a regra não é clara, a regra é clara, mas sempre tem uma vírgula que dá uma interpretação diferente e gera questionamento e lota os tribunais com processos aí. Fora os questionamentos do fisco, da Receita, do governo, né, que fica tentando você não se você não está devendo nada, você não consegue fechar a empresa, imagina você devendo alguma coisa. Perfeito. E você falou do fisco, que a gente tem que tomar sempre muita cautela nas empresas, né? Hoje o fisco está com mais poder, né, por uma decisão recente, né, uma alteração, e hoje o fisco tem o poder de pedir a falência de uma empresa. Tem. E esse é um instrumento muito delicado que foi dado na mão e precisa ser usado com muita sabedoria. Não estou dizendo que não precisa ser usado, precisa ser usado com muita sabedoria, porque temos casos aí que o próprio tribunal já está revendo aqui em São Paulo, né, e requer, assim, muito cuidado, porque tem muita empresa que tem dívidas fiscais, como eu já passei por empresas fazendo, eh consultoria, que ela tem um passivo fiscal grande, mas que hoje ela paga o corrente, ela gera recurso, gera emprego, só que ela tem um passivo lá que ela não consegue mais comportar. Porque uma empresa que antes faturava 200 milhões e hoje fatura 100 e tem um passivo tributário, como é que ela coloca dentro do fluxo de caixa, mesmo tendo um fluxo bacana? Por mais que venha o refis, por mais que venha algumas alternativas que o governo propõe, não cabe dentro do fluxo de caixa. Uhum. Então não adianta você fazer opção. Então é muito delicado essa ferramenta para que seja usada, né, que a procuradoria use com muita cautela, né, para que não venha gerar uma convulsão nas empresas e automaticamente uma convulsão social pelo desemprego em massa. É porque, na verdade, o imposto não pago, na época devida, mesmo que ele seja excluído juros e multa, essas coisas que triplica às vezes o valor do imposto, era uma dívida que tem que ser paga, mais as dívidas do mês. Então, vai exigir do empresário um planejamento 3, 4 vezes melhor do que ele tinha antes, quando ele não tinha dívida nenhuma. Sim. Então o governo, ele pode amanhã afetar diretamente a economia, depende do tamanho da empresa, muito fácil, Sim. se não tiver cuidado. Então essa sua observação aí de que a procuradoria, nós estamos falando até da Procuradoria-Geral da Fazenda, ela ter cautela a exercer esse gatilho, apertar esse gatilho aí de pedir a falência, é algo bem colocado da sua parte, bem interessante. Bacana. E eu não sabia desse eu não estava lembrando disso, na verdade, eu devo ter ouvido, mas não estava lembrando que a PGFN pode pedir falência de uma empresa hoje. Então, tá uma situação de mercado, assim, tem muitos grupos, você deve participar de alguns também, Sim, sim, vários. debatendo o assunto, muitos advogados, não é minha área, Uhum. eu simplesmente estou expondo aqui a minha opinião, como que eu acredito que deva ser utilizada essa lei, e não estou vendo nenhuma, até agora não vi nenhum tipo de abuso, eu acho que tudo tem feito sentido em relação à procuradoria, mas sempre cautela, é muito bom, que mantém emprego, né? A empresa está pagando imposto corrente também, é uma empresa saudável. Uma tentativa interessante, ainda nesse campo da PGFN, a PGFN ela fez um convênio com
o Conselho Federal de Administração para que o Conselho fornecesse profissionais de administração judicial, mas não com esse foco de fazer gestão de recuperação judicial, com esse foco de ajudar a Procuradoria a administrar grandes passivos tributários, para que amanhã ela está lá com o juiz mandando executar a empresa, manda-se fazer uma penhora de faturamento na empresa, e como é que vou penhorar o quê? 10%, 5%, 3%, quanto? Aí, Qual é a margem, né? qual é a margem? Qual o valor que cabe ali? O procurador-geral da Fazenda é um advogado. Sim. O juiz é um advogado. E com todo respeito aos advogados, não é a praia dos advogados, não vou dizer que seja, não é a maioria, né, absoluta, não é a maioria, é a maioria, mas não é todos, que tem habilidade de entender essa questão do fluxo de caixa de uma empresa, os mecanismos que ocorrem dentro de uma empresa, que são coisas extremamente sérias, comportamentos, crescimento. A PGFN era aquela que o cara começa a pagar, o empresário começa a pagar. E aí esse convênio visa justamente nomear profissionais que saibam fazer essa análise das empresas para sugerir à própria PGFN um plano, digamos assim, de recuperação para aquela questão do tributo, alguma coisa que fique de pé, e o empresário funcionando, gerando emprego, e a Receita Federal, o fisco, né, começa a receber também. Porque também ficar sem pagar também é difícil. Não, eu concordo, é justamente o que eu te falei. O importante é entender qual é o resultado. Porque assim, não adianta, às vezes você pega uma empresa que fatura 500 milhões por ano, mas você vai ver o resultado da última linha, porque tem muita situação de empresas que basicamente é commodities, que você não tem muita margem, é escala. E aí você vê que o resultado, ele não pode comprometer, às vezes eu vejo algumas decisões aí que compromete 10% de faturamento bruto. Não pode. Não vai acontecer, quer dizer, não, vai fechar a empresa, porque compromete demais. Qual que é a rentabilidade? Quanto pode comprometer? Sem falar em CAPEX, porque a maioria das empresas precisam fazer um novo investimento. E não, aí só quem vai conseguir fazer esse tipo de Concordo análise com você. é alguém que entenda. entenda do riscado, como se Não, diz, achei que né? esse convênio foi muito bem feito É. e acho que ajuda bastante, né, para não tomar uma decisão de dar um percentual que não seja compatível com a capacidade de geração de caixa. É. E aí o administrador funcionaria assim, ele acompanharia mensalmente a empresa cumprindo com esse compromisso dos pagamentos e também monitorando se ela está fazendo os investimentos, as alocações de despesa para cumprir, porque senão é fácil. Você faz o acordo ali com a PGFN, você tem a CND, vale por 180 dias, e depois você não cumpre mais com os pagamentos, também não pode. Então, o administrador, ele iria fazer um monitoramento desse mensal da empresa, fazer tipo um RMA só dessa dívida, junto com a empresa, um RMA, um relatório mensal de atividade, com essa dívida, só para informar para o juiz, a empresa está cumprindo ali o plano de restauração. E eu não estou falando de empresa que está em recuperação judicial, não. Sim. Empresa que não está em recuperação judicial. Está cheio de empresas que não estão em recuperação e está com crise tributária. Mas eu concordo, assim, cada dia mais, que a Procuradoria tem muita razão. Tem muita empresa que às vezes nos chama como consultoria. Lá, dá uma analisada. Será que eu posso pedir recuperação judicial? Vamos examinar. Para mim, ele falou assim, bom, no dia seguinte, a tua vida será assim. Ele volta a dever. Então, assim, não adianta nem pedir recuperação. O seu caso é de falência. É o caso da empresa que você está dando um exemplo aqui nos bastidores, né? A pessoa que toma lá a canetinha, né, para emagrecer, só que ela não faz o dever de casa, ela não faz atividade física, continua comendo como comia antes. Exato, não vai adiantar nada. Não adianta nada. Então, é muito importante, eu também digo, tem empresário que a gente encontra que, assim, realmente a Procuradoria tem que apertar. E não são empresas que estão em recuperação judicial, são empresas que fazem do tributo uma geração de caixa para ela já desconsidera. Eu conheço empresa que deve 1 bi, vive de
de briga judicial e não paga nada. Aí como é que faz? É difícil. Eu concordo com você que o governo também tem que medir, como eu disse, tem que medir essa régua, né, desse poder, essa caneta que foi dada. Mas tem empresário que realmente vai ter que se enquadrar ou não merece ficar com a empresa aberta. Tá. Mas Elias, eu queria ir para ainda nesse campo da gestão judicial, abordar um tema aqui, o seguinte. O administrador judiciário é nomeado lá pelo juiz, com essa função de fiscalizar, auditar o processo e ficar alimentando o juiz de informações, se a empresa está ou não cumprindo as regrinhas conforme a lei determina. O gestor judiciário pega um abacaxi para cuidar. É um avião em pleno voo e ele tem que pilotar aquilo ali e não deixar o avião cair. Se for o caso, manter a velocidade até para entregar certinho lá no destino. Mas aí a questão é o seguinte, nós que somos gestores, eu também sou, você sabe, né? A gente põe lá o nosso CPF lá. A gente que responde com o nosso CPF dentro da Receita, mesmo sem ser dono da empresa. Mas a gente é notificado de ação trabalhista, é notificado de bloqueio judicial, de um monte de coisas. Não falta aí uma segurança para a gente trabalhar melhor nesse mercado, alguma coisa que nos desse alguma garantia assim, que você não é o proprietário da empresa, porque a Receita, a PGFN, às vezes esquece que você está lá como administrador, como gestor. E realmente ela cobra de você uma solidariedade de dono, sendo que você não é o dono. Olha, muito bem abordado esse assunto. Tá? A gente acaba entrando, recentemente fez uma gestão o ano passado, uma gestão temporária de 90 dias. Como uma situação aí que foi muita notícia de jornal, inclusive. E acabou, nós saímos, fizemos o nosso trabalho, cerca de 90 dias, e começou a aparecer processo e indicar a nossa empresa, que é uma empresa, né? Através e também a gestora judicial que tinha sido nomeada no caso. É muito difícil essa falta de um amparo mais claro. Certo. Porque já existe, porque nós somos longa-manos. Somos o braço do juiz. Certo? Nós não estamos ali nomeados pelo judiciário. Se eu sou um braço do juiz, como é que alguém vai processar o juiz? Só se cometer algum erro, uma fraude, ou desvio de conduta. Sim, aí você vai no pessoal, responde no pessoal. Exatamente. Assim como o próprio juiz responde também. Então, esse caso, por exemplo, era de Vitória. A gente teve que pegar um avião, era uma vara de uma cidade um pouco afastada. Quando eu olhei, eu falei assim, é melhor explicar pessoalmente para o juiz, porque senão é um risco enorme. E foi ótimo. Primeiro que a gente vai lá ser recebido como um auxiliar, né? Que amanhã pode ser um auxiliar dele também. E explicamos todo o caso. Ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Então, era uma chance muito grande, apesar de ter... Era trabalhista? Não, era uma ação civil. Civil. E ele não tomou a decisão ainda, mas pelo menos agora eu estou tranquilo que ele vai tomar uma decisão baseado naquilo que é a verdade dos fatos. A verdade absoluta. Né? Mas acho que quando a gente participa lá que a gente é convidado para ir no CNJ, eu acho que pode ser até um momento muito bom lá da gente criar uma comissão para discutir um pouco isso, de dar o suporte real, porque a lei deixa a gente de uma forma muito tranquila, mas existem algumas exposições que a gente poderia estar mais seguro, vamos dizer. Por exemplo, você deve estar vendo aí o logo da UPJ, né, que a gente coloca aqui. Uma das funções da UPJ é justamente essa. É se comunicar com o CNJ, se comunicar com os tribunais para a gente estabelecer algum termo de ajustamento de conduta para esses casos. Porque se a gente for esperar que haja aí um projeto de lei, quando começa o pessoal a mexer nessa lei de recuperação judicial, é sempre os juristas aí que tomam conta, eles nem sempre lembram de pessoas como nós, somos os gestores, os peritos, de uma forma geral. Então eu acho que através da UPJ,
A gente espera ter uma forma institucional de conversar com o CNJ, de conversar com os tribunais, de tal forma que a gente possa pleitear essas questões. Sim. Então até te convido, venha fazer parte da UPJ. Já está aceito o convite, não posso deixar de participar. Vem ser lá um diretor lá da UPJ para a gente fazer isso aí acontecer. Não, porque o objetivo é esse. Eu tenho conversado com alguns administradores judiciais e teve um caso que eu era gestor e tinha esse administrador judicial e falou, Elias, fui colocado numa ação trabalhista. Eu falei, olha, vamos ver como que a gente vai proceder. E aí você vai para a área trabalhista, uma dificuldade um pouco maior. Uhum. Né? Mas na nossa empresa, graças a Deus, a gente até hoje, né, Nunca teve problema. que continue assim, nunca tive problema. Mas sei de alguns administradores que tiveram, né, conta bloqueada, e é um desgaste isso. Alguns gestores, no caso. Gestores e administradores. Gestor e administrador. Algum tive notícia aí, é um desgaste. Né? Principalmente que às vezes o trabalho é tão rápido, acontece o bloqueio, você vai lá discutir com o juiz e ele já liberou o dinheiro. É complicado. Mas, Elia, nós estamos falando aí de um universo que é assim, o juiz te nomeia gestor por conta de uma questão de uma recuperação judicial. Você tem visto aí no mercado profissionais não habilitados exercendo essa profissão de gestor? Olha, é evidente, jamais não citar nomes, mas eu percebo que a pessoa, às vezes, não está com a profissão adequada. Né? Eu acho que um administrador judicial, em primeiro lugar, precisa ser, no mínimo, ou um advogado, ou um contador, ou um administrador, ou um economista. Está na lei, inclusive. Está na lei. Mas é evidente que o juiz tem o poder de nomear quem ele quiser. E isso eu acho que é algo... É porque na lei não fala que são só esses 4, mas prioritariamente um desses. Ou que você tenha uma equipe multidisciplinar. Certo. Que é o que a maioria dos escritórios que eu conheço de administração judicial tem. Mas eu vejo casos que já vi nomeação que realmente não faziam sentido. Mas o magistrado tomou a decisão, o tribunal manteve, então não temos o que contestar, né? Quem somos nós? Certo. Nós não, mas a UPJ agora pode. É um novo caminho. É um novo caminho. E eu digo assim, mas a gente está falando aqui dessas nomeações por conta de processos de recuperação dessas outras situações assim. Agora, eu sei que você também tem começado a trabalhar nos processos que têm intervenções, processos criminais. Como é que é essa experiência aí? Bom, em primeiro lugar, processo criminal, sigilo absolutíssimo. Mas foi uma experiência mais delicada, que inclusive a equipe toda está fazendo uma avaliação. Porque uma coisa num processo civil, tudo que você peticiona é público. Pô, tá lá. Está lá, não tem nada. No processo criminal é muito mais delicado. É sigiloso. Então isso foi muito difícil para a gente se adaptar, né? Porque a gente gosta de comunicar num processo público tudo que está acontecendo. Certo. E é público. No processo criminal, aí você tem que pedir audiência com o juiz para falar com... No processo criminal, a gente não pode fazer absolutamente nada sem comunicar ao Ministério Público e o juiz. Sim. E pedir autorização, inclusive. Que não é ruim, porque você tem muito mais amparo. Mas a dificuldade também é muito maior. E talvez seja um pouco uma questão de adaptação, né, ao modelo. Acredito que você também deve ter alguma experiência em relação a isso. Inclusive a gente é chamado de, não é nem de gestor, é interventor. Interventor judicial. Porque esse nome, na verdade, por que é intervenção? Porque a justiça fez uma intervenção realmente na empresa, afastou diretores, presidentes, e põe alguém para administrar a empresa enquanto houver necessidade, enquanto houver a investigação criminal. Em algumas empresas isso acontece com muita frequência até. Mas aí nós somos chamados de interventores, que na verdade termina sendo a mesma coisa que é gestor. Sim. Continua sendo gestor judicial. A atividade é a mesma, né?
É, mas o nome que se dá pelo tipo de atividade é... Eu tenho feito intervenções federais, participei de 2, 3. A minha é estadual, mas Mas, então, mas aí tem essa dificuldade realmente que a gente tem que não sei tratar. se você teve essa dificuldade, eu tenho quanto tempo. Mas Não, assim, não tenho. foi ruim a Eu, experiência. eu na verdade, assim, muitas vezes para peticionar, eu peço audiência com o Ministério Público, audiência com o juiz, para explicar o que está acontecendo. Aí todo mundo entendeu o que está acontecendo, aí você vai e peticiona, porque cada petição que você faz lá dentro movimenta o mundo dos investigados, dos Sim, advogados, sim. das pessoas que fazem É parte muito daquilo. delicado. É muito delicado. Então, é, é complicado, como você diz, realmente, é pisando em ovos. Melhor palavra. É pisando em ovos. É pisando em ovos. E sem contar que a comunidade envolvida em todo esse aspecto aí é uma comunidade que muitas vezes você tem que tomar cuidado com o que você diz, até para não sofrer nenhum tipo de represária. É, são projetos que às vezes acaba é muito tenso, vamos colocar assim, né? Não Uhum. é toda a gestão judicial é um pouco complicada, mas a gestão judicial, boa intervenção dentro de um processo criminal, ele é muito mais complexo em Isso. relação a cuidados que a gente tem que tomar. Uhum. Até porque nós não temos nenhum poder, e as pessoas às vezes não entendem isso. Porque na prática, vamos pensar a verdade, viu? Você está com uma empresa de uma pessoa na mão. O cidadão deixou de ter acesso à conta corrente, foi proibido de entrar na empresa, Perfeito. está sendo processado pelo sistema judiciário. Então, você está ali tomando conta de um negócio que não é teu, que tem os seus donos ali na rua. E você não pode tomar decisões que não sejam amparado pela lei, pela justiça. Mas, ao mesmo tempo, as decisões que você tem que tomar pode não deixar algumas pessoas contentes. É E, difícil porque de mexe também, independente da situação, não vamos falar de processo criminal, fala de gestão, no modo geral. A gente mexe com uma coisa muito importante das pessoas, chama ego. ego. Porque muitas vezes, também como gestão, acontece isso. Você entra numa empresa, a pessoa está lá há 30 anos e você faz um movimento e a empresa começa a caminhar de uma forma melhor. Uhum. Você mexe com o ego da pessoa que está afastada. Não, e é um negócio que é assim, olha, é complicado, porque às vezes, sei lá, você foi nomeado para gerir uma empresa, está com as contas tudo bloqueadas, os fornecedores, está todo mundo bloqueado, porque está todo mundo sendo investigado. Até então não sabe quem é culpado, quem não é. Então a justiça manda bloquear de A a Z. Então você vai lá, começa a pedir desbloqueio, começa a pagar os fornecedores, começa a fazer as coisas todas. E aí, qual é o grande problema disso aí tudo? Às vezes você precisa até conversar com os investigados. Mas como fazer isso, eles estão sendo investigados? Olha o perigo que é isso. E para até amanhã que você está numa situação que é assim, você tem o juiz que te nomeou, você tem o Ministério Público que está acompanhando, que De está perto. de perto. Você tem, no caso criminal, a polícia que investigou. Está tudo ali acompanhando de perto. Aí você tem ali uma empresa para gerir. E você tem todos os interesses externos de fornecedores, de parceria, dos próprios investigados, que amanhã eles pensam assim, ó, vou, qualquer momento, afastar esse gestor judicial daí e vou assumir de volta a minha empresa. E tem que estar em ordem. Então imagina só o que é você viver nesse malabarismo aí, tentando agradar gregos e troianos e não ter um problema pessoal. Acho que Ou desse seja, isso não é para poucos não, não é para muitos não. Olha, Eu falei, não é para poucos, não é para muitos. na realidade, assim, são desafios que a vida coloca, Certo. que, Eu gosto de desafios. você sabe o que é o bacana? Eu acho que, para mim, isso é muito importante. A gente comemora isso muito no nosso escritório. Quando a gente deixa todo o time de todas as empresas numa situação de segurança, porque você imagina o trauma. Você entra numa empresa que acabou de acontecer algum fato. Uhum.
são empresas que têm muitos funcionários. Uma situação dessas não é numa empresa pequena. E quando você assume, começa a fazer um trabalho, as pessoas começam a entender o trabalho, e a gente começa a passar um pouco das, vamos colocar, boas práticas administrativas, tá? Dentro, como que deve funcionar, como tem que funcionar, e as pessoas começam a enxergar o resultado. Quando você sai, você deixa um time sólido, É. porque o nosso papel de gestor judicial não é sentar lá e dar uma de dono. Uhum. Nós estamos ali provisoriamente. A gente não investiu R$1 para estar ali. Estamos ali provisoriamente e nós temos que preparar o time para quando a gente sair, não perder esse rumo adequado que está para a Não, empresa. e tem que separar os papéis. Quais os papéis? A polícia investiga, você não é investigador. Sim, O Ministério Público denuncia, você não é denunciante de nada. A justiça julga, também você não é juiz. Você é o quê? Gestor. sim. A gente está ali simplesmente para deixar funcionando. Nós somos nomeados para que a empresa continue funcionando. Exatamente. Ponto. E Exatamente. esse é o nosso papel. Pô, que bom. Que bom falar com um colega assim, uma pessoa que entende do riscado, como se diz. Elias, é muito bom. E qual que é os desafios que você acha que nós temos nesse mercado aí de administração judicial e gestão judicial para nós que somos auxiliares da justiça, na tua visão? Bom, eu acho que é muito importante, agora a gente realmente, eu acho que você tocou num ponto que é vital, é definir claramente a regra, A para que a função. gente possa trabalhar de uma forma mais tranquila, né? Porque a gente perde um tempo, como eu te falei, ou precisa deslocar uma pessoa até Vitória, a gente perde um tempo desnecessário para explicar algo que é óbvio. Eu acho, minha opinião é o seguinte, o gestor judicial ou administrador judicial, ele tem que ter uma classificação muito próxima ali, muito próximo, não vou dizer assim, próximo ao do juiz, para que ele tenha o devido respeito e a devida, mas eu digo respeito, que eu digo assim, ele tem algumas facilidades para se comunicar, justamente. Preciso despachar com o juiz, ele me receba com uma certa facilidade. Preciso mandar um ofício a um cartório de uma vara, de um processo, aquilo lá seja tratado com algum tipo de relevância. Não, porque senão a gente fica ali fazendo um trabalho de e-mail, sendo o tempo todo, eu não vou dizer sabotado, mas dificultado o trabalho por falta de definição do que pode e do que não pode. Por exemplo, tem cartório que nem sabe qual é o papel da gente. Tem cartório que o cara do cartório tá ali, está acompanhando, é parceiro, tudo. Eu, nas operações que eu trabalhei, eu sempre tive aqui no meu celular para ter livre acesso ao Ministério Público, porque às vezes você sabe que tudo que o Ministério Público é o dono da ação. E às vezes você quer, na verdade, eu preciso liberar uma conta corrente, preciso pagar a alimentação. Eu tenho que ter uma celeridade ali dos agentes envolvidos, entre Ministério Público e juiz, para que aquilo ali aconteça com rapidez. Não pode ficar assim, manda ali, eu vou olhar quando tiver um tempo, dentro de um prazo que eu tenho. Não pode ser. Se a gente está pedindo, nós que estamos lá no dia a dia, a serviço da justiça, a gente tem que ter vou dizer, uma facilidade para se comunicar com essas entidades. Olha, Castelo Branco, eu particularmente, eu não vou dizer que a gente tem um acesso, mas a gente sempre encontrou muito respeito. Sim. Evidente que às vezes alguns cartórios têm um pouco mais de dificuldade, mas é importante às vezes ter um approach, né? Não, mas eu digo assim, Porque, mas não tem, eu concordo com você, não existe uma regra. eu digo assim, eu também tenho muito Hoje uma regra de respeito. preferência, por exemplo, assim, um advogado quer falar com uma parte, um advogado que é parte quer falar com o juiz. Nós como administradores e gestores somos atendidos na mesma
na mesma Ordem, linha. a mesma linha, não. E eu não vou dizer que a gente quer prioridade, não se trata disso. Se trata que, às vezes, algum despacho precisa de urgência. Não, o que eu quero te dizer então vou remontar minha pergunta aqui. Eu também tenho esse respeito, você também tem esse respeito, porque a gente entendeu esse trabalho, a gente buscou se formar, você participa de todos os congressos, todos os eventos que eu conheço que O que a envolvem gente pode, a gente a faz. disciplina, eu também crio as regras, escrevo livros a respeito, então a gente está, digamos assim, um pouquinho na frente de alguns, nesse aspecto do que pode e o que não pode. Mas eu acho que tem que ter definição em lei, ou pelo menos em provimento interno dos tribunais, de como que deve ser a atuação do gestor judicial quando nomeado nessa situação, quando nomeado naquela situação, para que a gente possa, na verdade, tem que ser passado para todos os cartórios, para que os cartórios saibam, ó, é assim que a gente vai atender. Por exemplo, às vezes você tem dificuldade para se habilitar no processo para receber as notificações. Tem, às vezes o cartório demora. E ali não tem que demorar, tem que ser assim, nomeou hoje, no mesmo dia tem que estar. Porque a gente já passa, a partir do dia seguinte, já responder 100% por aquilo. Só Né? aceitou a incumbência, você já responde e você não consegue ter agilidade no processo. Então eu acho, então por isso que a gente criou não, a gente reestruturou, era a Associação dos Peritos, agora como Ordem dos Peritos Judiciais, porque a gente considera que tanto o gestor como o administrador, como o perito nisso, naquilo, é um perito. Sim. Todo mundo é perito. Auxiliar do juiz. É auxiliar do juiz. Mas aí a gente definiu colocar esse nome, porque o perito normalmente ele já tem esse conhecimento maior das pessoas. Mas na verdade nós somos auxiliares da justiça. Sim. Esse é o nosso cargo. É auxiliar da justiça. Esse aqui é o cargo, auxiliar da justiça. Exatamente. Mas eu acho o seguinte, Eurito. Cara, nós estamos já chegando aqui no final, viu? Bom te rever aqui, você é grande amigo nosso aí. Trabalhamos juntos aí em vários projetos. E você falou da Fabiana, né? Eu te falei que a Fabiana. Você fez pós-graduação A Fabiana fez pós comigo em recuperação judicial e Uma falência. coincidência também. Gente boa, pois é. Esse mercado é assim. E vamos continuar construindo cada vez mais esse mercado e contamos com pessoas como você. Elias, me fala aí o seguinte: o que você tem assim, que mensagem você deixa aqui para o nosso público, pessoal que nos assiste? Assim, ó, o nosso podcast aqui, ele tem a filosofia de passar um conhecimento para quem não conhece. Você acha que as pessoas devem vir para esse mercado da administração judicial, gestor judicial? Quais são os desafios que a pessoa tem que ter? Qual é a sua mensagem final aí? Eu sei que suas redes sociais estão aparecendo aqui, o pessoal pode te encontrar como? Beleza. E também atuando no setor privado também, não é só no setor judiciário. Eu acho que nós nascemos no setor privado, né? A minha empresa de consultoria tem muito mais anos, tem mais de 20 anos, diferente da empresa de recuperação judicial. Então passa a sua mensagem final aí. Para você que está aí nos acompanhando, em primeiro lugar agradeço a audiência, agradeço a oportunidade gerada pelo meu amigo aí, Castelo Branco. Dizer o seguinte, eu acho que para você que sonha em ser administrador judicial, é uma carreira muito bonita, muito sólida e que traz muita oportunidade. Evidente que é um desafio constante, né? A gente, quando começou com a administração judicial, a gente só foi nomeado em falência, então era só problema e nenhuma receita. Essa é a realidade, né? Todo mundo sonha com os honorários, mas não é bem assim. Requer muito trabalho, muita atenção e sempre tem uma equipe muito dedicada. Eu acho que isso que é importante, você construir uma equipe, porque sozinho é muito difícil. E uma equipe muito disciplinar, né? Vai precisar de uma área jurídica muito boa, vai precisar de um administrador muito bom, vai precisar de um economista para poder atender ao mercado. Mas, na realidade, o grande recado aí fica para os empresários, né? Estruturem sua empresa. Você que tem uma empresa de fora, às vezes olhando, independente de ser a minha consultoria, do próprio meu amigo aqui, Castelo Branco, ou qualquer uma, sempre tem alguém dando uma opinião isolada, sem emoção, né? Eu costumo dizer o seguinte: se alguém for no meu escritório hoje, ou até na minha casa,
talvez enxergue alguma coisa com tempo, alguma coisa que ninguém enxerga mais. Então, a gente que está dentro de uma empresa, às vezes a gente não consegue mais enxergar os problemas dela. Acho que esse é o grande recado que eu deixo para você. Ok, Elias. Esse foi aqui o Elias, grande administrador judicial, grande gestor judicial, Elias José Azevedo, presidente da FPS, não é isso? Sou sócio fundador da FVS e CEO da EJAFAC Consultoria. Ok. E esse foi mais um episódio do Ninguém Te Conta Isso. Lembrando, para seguir a gente em tudo quanto é que é lugarzinho, tem que apertar os botãozinhos aqui da internet. Queremos todos eles, ok? Até um próximo episódio.